Ok, pessoal, vamos entender um pouquinho mais então como funcionam as subdivision surfaces e como elas podem nos ajudar a produzir modelos melhores. Para isso eu vou fazer um exemplo aqui, que vocês precisam entender umas coisas bem básicas sobre subdivision surfaces e eu vou mostrar para vocês algumas diferenças, tá? Eu vou construir um box aqui, trocar o método de construção para cubo, só para ele ficar bem, para ele virar um cubo e eu não ter que editar as medidas dele. E vamos construir também uma esfera aqui, né? E vamos construir também um cilindro. Tá com o meu snaps ligado aqui, tá? Ok. Deixa eu só reposicionar eles aqui, para nós conseguirmos entender bem como isso funciona. Vocês concordam comigo numa coisa? Que no mundo real a gente nunca encontra umas, ou nunca, talvez seja muito exagerado dizer, mas a gente dificilmente encontra uma superfície assim, né, quebradinha 100%, né? Isso é muito difícil, com um ângulo assim, né, totalmente reto, né? A gente dificilmente encontra isso. Normalmente a gente encontra, né, mais com uma dobrinha aqui, né, mais suave, né? Isso aqui. A gente pode usar um modificador que suaviza a minha malha, tá? Como isso acontece? Então eu vou converter esse cubo para um poly, né? Isso vocês já fizeram um monte de vezes, né? Agora eu tenho acesso aos subobjetos dele, né? Os polígonos, aos vértices, enfim. E eu vou colocar... deixa eu esconder esses botões aqui que vocês não têm isso, né? Eu vou colocar aqui um modificador chamado Turbo Smooth. Ele é um modificador que trabalha deixando os objetos mais suaves, ele subdivide os polígonos, né? No caso aqui ele criou, do nosso cubo, ele criou praticamente uma esfera, né? Se eu adicionar mais segmentos aqui, na iterations aqui, notem que eu tenho praticamente uma esfera, com 3 iterations, eu já tenho uma esfera tão boa quanto essa aqui que foi construída, né? Então ele suaviza a forma e transforma ela em uma, no caso aqui, subdividiu o cubo e transformou ele em uma esfera, né? Então notem que a gente perde volume, né? O Turbo Smooth acaba fazendo com que a gente perca volume da nossa forma original, né? Aqui nessa lampadinha aqui eu ligo e desligo ele, eu acabo vendo que isso aconteceu, tá? Para deixar um pouco menos bagunçada e cheia essa malha aqui, eu posso ligar o Isoline Display, tá? O Isoline Display tira todas as subdivisões e deixa só o que eu tinha na minha malha original. Então notem que ele, né, subdivide adicionando várias iterações ali dentro, tá? Agora, como eu faço para que ele não perca volume, né? Para que ele não perca volume quando eu transformo ele, quando eu aplico ele. Eu tenho que criar o que a gente chama de loops de controle, tá? Que eles chamam de control loops. Eu vou tentar exemplificar para vocês aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos duplicar esse cubo, né? Tá, vou criar uma box 02 aqui, deixar aquele lá atrás. E vamos fazer o seguinte nesse aqui. Vou deletar esse Turbo Smooth, tá? Ele volta a ser um box, só um cubo, né? E vamos fazer o seguinte nele, né? Vamos pegar os nossos polígonos aqui, tá? E vamos
dar um comando aqui que vocês já conhecem, né? Vamos dar um comando chamado inset, ou, melhor ainda, vamos pegar todos os edges dele, né? Selecionar todos os edges, e vamos... não é uma boa ideia. Espera aí. Vamos pegar só os edges do meio, então. Esses aqui. Né? E vamos ligar o connect, então. Né? Vamos conectar 2 segmentos, tá? E vamos, aliás, aqui, vamos deixar eles bem no cantinho aqui, tá? O que isso vai fazer? Quando a gente aplicar o Turbo Smooth, ele vai suavizar aqui e não mais na face inteira, tá? Talvez se eu mostrar isso fique melhor do que falando, tá? Vamos botar o Turbo Smooth ali em cima, né? E olhem o que aconteceu agora. Deixa eu botar mais um iteration aqui, 2 iterations, né? E vamos ligar o Isoline Display. E percebam o que ele fez com a minha malha original, né? Eu posso ligar, botar aqui embaixo, né? E ligar o Show End Result. Aí eu consigo ver as duas coisas aqui. Eu consigo ver a minha malha original, né? Olhem o cubo aqui fora. E consigo ver como ele fica com o Turbo Smooth, né? Então notem que ele já transformou em um cilindro, né? Ele aplicou a subdivisão mais suavemente aqui nesses cantinhos aqui, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar os edges de novo aqui, tá? Estou com a minha malha, consigo selecionar os vértices da minha malha original, né? As linhas, no caso os edges, né? E eu vou dar mais um connect aqui, ó. Estão vendo? Ele fez um outro connect com os mesmos valores de antes, né? Ele está ainda com os mesmos valores de antes, então ele está colocando mais umas linhas aqui, né? Então isso transformou o meu cubo com o Turbo Smooth, né? Ficou com os cantinhos arredondados, né? Percebam então o Turbo Smooth aqui aplicado, né? Para ficar bom mesmo, precisaria de colocar ele mais uma divisão aqui nesses vértices aqui. Vamos ligar o Connect aqui, né? E ok, agora sim eu tenho bem colocadinho aqui, bem dividido, né? Então vamos ligar o Turbo Smooth, né? Olha como eu tenho cantinhos bem mais suaves agora. Olha como a luz cria reflexos aqui, né? Cria os highlights, pontos de luz. Então isso torna a minha malha bem mais realista, né? Muito mais realista do que um cubo com os cantos em ângulos retos, né? Então percebam aqui. Claro, a malha fica bem mais pesada, né? Então se eu tiro a Isoline Display, né? Percebam que não é bom nunca passar de 3 aqui, né? Até 2 dá para deixar, eu acho que fica até melhor aqui no caso. Vamos ver. Ó, ele perde um pouquinho, mas ainda assim está um tamanho bastante aceitável. Se colocar 3, colocando 4, ó, a malha vai começando a... Se botar mais do que isso, pode até trancar o PC, né? Principalmente se tiver muita coisa em jogo aí. Então vamos deixar no 2, né? Porque a minha malha fica muito pesada, né? Eu fico com muito mais polígonos para formar a minha malha, mas em compensação eu ganho... Ó, aqui deu algum probleminha, acho que deu... ué, o que aconteceu? Deve ter formado algum triângulo aqui para cá, depois nós vamos ver isso, né? Não sei como é que ele fez isso aí do outro lado, mas enfim. Acho que foi porque eu usei os connects de forma... deve ter acontecido algum probleminha ali, tá?
porque existe uma coisa que a gente tem que sempre considerar, que o Turbo Smooth trabalha sempre com quads, né? Ele trabalha sempre com polígonos em forma de quadrados, tá? Então deve ter criado, deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei como isso aconteceu. Mas enfim, depois nós vamos fazer com outro cubo aqui. Eu vou ensinar um outro método para vocês, em vez de usar o connect, nós vamos usar um outro método aqui. Deixa eu duplicar de novo. Ok. Esse aqui eu vou tirar o Turbo Smooth. Aliás, só o Turbo Smooth, deleta aqui. Se pressionar delete, ele apaga o modelo inteiro. E nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui qualquer modo, Edge, por exemplo, e tem uma ferramenta bastante útil que nós vamos utilizar, que está aqui no Edit, né, esse menuzinho aqui do lado, que é o Swift Loop. Tá? O que o Swift Loop faz? Olha, ele cria subdivisões na nossa malha. Né? Olha, ele cria um loop, né? Um loop por quê? Porque ele dá a volta no modelo e ele cria subdivisões. Então eu posso, né, com um clique, eu crio subdivisões em todo o meu modelo. Tá? Eu vou dar Ctrl Z para nós vermos isso funcionando com o Turbo Smooth ligado. Então eu vou ligar o Turbo Smooth aqui, vou aplicar ele, tá? Vou botar 2 iterações, vou ligar, pode ser 3, vou ligar o Isoline Display, volto aqui para baixo no meu Editable Poly e ligo o Show End Result, que é o que ele mostra quando eu tenho todos os meus modificadores aplicados. Então vou pegar lá o Edge, né? Então aqui eu tenho a minha malha original. E aí eu vou lá no meu Swift Loop, né? E vou fazer o seguinte, ó. Vou adicionar um loop de controle aqui no cantinho. Olha como ele já vai alinhando o Turbo Smooth, né? Vou adicionar outro aqui no canto, tá? Vou adicionar outro aqui, tá? Notem que ele vai mantendo sempre em quads, né? Ele vai mantendo sempre os quads. Vou adicionar outro aqui. Ó, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz antes. Outro aqui. E outro aqui embaixo. Né? Então percebam como eu consegui ajeitar o meu cubo sem, né, só com o Swift Loop, que ele cria um loop de controle. Agora não ficou aquele defeito de antes lá, né? Ele cria um loop de controle, olha como os reflexos ficam bem mais aparentes, né? Isso aqui é muito útil para a modelagem high poly, ou seja, quando a gente pode usar polígonos à vontade, né? Se nós formos modelar para games, por exemplo, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque ele aumenta bastante a contagem de polígonos. Isso num game pode ser crucial, né? Principalmente se for um game mobile ou algo assim, nós temos que estar sempre de olho na contagem de polígonos. Então, não é bom abusar disso, né? Porque observem como ele aumenta bastante a malha, né? Como ela é original, com uma iteração, 2 e 3, né? Aumenta exponencialmente o número de polígonos. Então tem que tomar certo cuidado, mas se nós formos modelar em high poly, onde nós podemos usar polígonos à vontade, não tem problema, tá? E outra coisa, eu vou pegar essa esfera que a gente criou aqui, né? Percebam bem, nós temos essa esfera aqui, ela é formada por quads, né? São todos 4 lados, menos aqui na ponta. Ó, aqui na ponta ela é formada por triângulos, né? Então eu vou aplicar o Turbo Smooth aqui, para vocês verem como ele se perde quando nós temos triângulos. Ó, percebam esses dentes que ele cria? Olha, aqui ele meio que se perde, ó, porque nós temos triângulos na ponta. Então, ó, vou até aumentar aqui as iterações. Ó, percebam como a malha tem uns defeitinhos aqui, ó. Né?
que não iriam acontecer se fossem quads, né? Isso aqui é mais visto ainda no cilindro, tá? Eu vou aplicar, vou converter ele para poly aqui. Só botar ele de uma outra cor para a gente poder enxergar melhor isso aí, preto mesmo, tá? Não, preto não, botar um vermelho também, tá? Eu vou aplicar o Turbo Smooth aqui, né? Percebam como, mesmo com mais iterações, 5, né? Olhem como a malha sobe, né? Tá? Olhem bem, né? Ele até tenta suavizar, mas fica todos esses bumps aqui, ó, esses relevos aqui, ó, ele se perde, tá? Então, no Turbo Smooth, nós temos que sempre manter sempre manter a malha com quads, né? Sempre manter as malhas com os polígonos sempre com 4 vértices, tá? Como nós poderíamos criar esse cilindro, então, né? Ajeitar esse cilindro, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos deletar esse Turbo Smooth, né? E vamos fazer o seguinte, se ele for aplicado em uma região plana, em triângulos até não tem tanto problema, tá? Olha só, vamos pegar esse polígono aqui, vamos dar um inset nele, né? Ou seja, trazer para dentro aqui, criar essa bordinha de controle aqui, né? Vamos já criar ela aqui. Agora vamos dar mais acho que para dentro, tá? E agora sim vamos aplicar o Turbo Smooth. Querem ver a diferença? Turbo Smooth, né? Percebam que agora eu tenho aqui uma certa bagunça na minha malha por causa dos triângulos, mas eles não chegam a criar aqueles dentes lá porque está reto aqui, né? Ó, então eu tenho um cilindro bem mais convincente aqui. Posso ainda adicionar um Swift Loop aqui, vamos ligar o Isoline Display. Vamos aqui embaixo, ligar o Show End Result, né? Vamos no Edit aqui, Swift Loop. Vamos criar um loop aqui em cima, para deixar esse cantinho mais redondinho ainda, né? Querem ver? Olha ali, ó, né? Bem bonito, bem suave, tá? Então, um jeito de fazer uma esfera com quads é esse aqui, né? Lembram que esse aqui é um cubo? Né? Eu fiz um cubo, larguei o Turbo Smooth nele com 13 iterações. Olha, percebam como todos os vértices dele, todos os polígonos dele são quads, né? Tem 4 pontos, tá? Então essa técnica é bastante utilizada, tá? Porque a gente fica com uma malha de controle, tá? Por exemplo, se a gente liga o nosso Isoline Display, a gente está trabalhando com uma malha subdividida, uma malha mais suave, mas a gente tem uma malha com bem menos polígonos para trabalhar, né? Então, se a gente volta aqui no poly, a gente liga o End Result, a gente tem sempre a malha de controle, né? Eu posso até criar um cilindro dessa forma aqui, né? Colocando aqui, então, no meu Edit, Swift Loop, se eu colocar um loop aqui e um loop aqui, né, eu criei praticamente um cilindro, né, com as bordas bem redondas, né, aí precisaria... Não é a melhor forma de fazer isso, enfim, mas eu consigo sempre ter esse controle, né, e quanto mais para trás eu coloco o meu vértice de controle, né, com Ctrl Alt eu consigo mexer ele, clicar com o botão esquerdo. Olha a diferença, né? Se eu fechar bem aqui, ou colocar mais para cá, eu tenho a minha malha toda subdividida e eu estou trabalhando apenas com uma malha bem mais simples de controle, né? Então, em teoria, é isso sobre o Turbo Smooth, né? Que é uma Subdivision Surface, e trabalha para suavizar os meus polígonos, a minha modelagem poligonal, né? Então, é isso que nós vamos fazer no próximo trabalho. Nós vamos modelar
aplicando essas técnicas para vocês verem na prática como ela funciona. Ok?